exatamente do Bronx, foi no Bronx, no bairro do Bronx, em Nova York, que surgiu o hip hop como a gente conhece. Então, como é uma música que ela surgiu do Bronx especificamente, a gente tem a nossa música de periferia também, que é o hip hop. Quando a gente vem para essa conversa, esse diálogo entre os dois textos, o primeiro texto já vai me mostrar aqui, ó, logo de chapa aqui, o hip hop music, e logo embaixo a gente vem para a partezinha verde, para o Brazilian hip hop. Então são duas cenas, né, dois cenários que vão começar aí se entrelaçar. É uma das características da intertextualidade, você ter um texto que ele dialoga com o segundo texto. Na realidade, né, esse diálogo, às vezes, ele faz uma fusão. O texto ele é tão comum que um texto completa o outro. Na verdade, é muito comum isso acontecer. No nosso primeiro texto, a gente tem algumas características desse gênero musical para aquele país. Então, vem, hip hop music is a musical genre, beleza, um gênero musical, which developed as a part of hip hop culture. Então, desenvolvido como parte de uma cultura, né, a cultura do hip hop, and is defined by key stylistic elements such as rapping. Então, tem alguns elementos que ajudam a essa definição. Tem o rapping, o DJing, o sampling, or synthesis, scratching, and beatboxing. Todos elementos que formam o hip hop americano. Rapping, as rimas que a gente já conhece, etc. DJing, que é exatamente as músicas, né, de fazer as batidas e etc. O sampling, que é uma apropriação de partes de músicas, de pedaços de músicas de outros autores, né? Citando aqui o Eminem, por exemplo, naquela partezinha que ele pega do Dido, né? Então é um sample, ele se apropria dessa música, ele pede uma licença, às vezes eles pagam os direitos autorais para esse outro cantor, e quando ele se apropria disso, ele traz para a música dele, e ele faz um sample. Sample é uma amostra, né? Em inglês a tradução é uma amostra, um pedaço, uma parte. Então essa amostra, ele chupa essa amostra lá da música e coloca na música dele para dar um clima, né? Para acrescentar alguma informação. E o scratching é aquele... Então são aquelas arranhadazinhas que é um estilo, né? Que eles pegam um vinil, colocam na maquinazinha lá e na picape, como eles chamam, e então é o scratching. E tem o beatboxing. Então é um outro estilo. Juntando tudo isso, colocando tudo isso no liquidificador e sai, né, exatamente o escopo, sai exatamente o esqueleto da cultura hip hop americana. Ele vai citar aqui que o hip hop began in the south of Bronx, então no Bronx, né, um bairro periférico, um bairro exatamente habitado por negros afrodescendentes que já tem essa cultura, né, em New York City in the 70s, então lá nos anos 70. The term rap is often used synonymously with hip hop, but hip hop denotes the practice of an entire subculture. Então é uma subcultura. Lembre-se que o Childish Gambino, que a gente falou na nossa aula passada, ele vai falar um pouquinho, sim, dessa subcultura que se perdeu, né? A cultura rap hoje em dia, hip hop americana, ela é uma cultura de ostentação, todo mundo com os grids de diamantes, os caras com os cabelos com os dreads coroídos, roupas verde limão, e etc. E não se transformou mais em uma subcultura. Não é mais underground o rap. E diferente do gangster rap, né, de Puff Daddy, Jay-Z, aquela galera todinha lá, que criaram, sim, uma cultura muito específica, uma cultura mais à margem da sociedade americana. Bronx, New York, 1970, então tem todo um aporte cultural que envolve isso. E agora a gente desce para o Brasil, a gente vai entender agora como é que essa cultura ela vai envolver o Brasil. Então eu venho para o Brazilian Hip Hop. Será que é muito diferente, Xandão? Poxa, será que tem algumas coisas diferentes? Tem, né? Pode não parecer, mas hoje a gente vai descobrir nesse texto que realmente tem sim. Ó. Brazilian hip hop is one of the world's major hip hop scenes, então, uma das maiores cenas, né, do mundo. With active rap, então você tem essas rimas ativas, né, essa batalha de rima, essa música ativa. O breakdance entra na dança. Graffiti scenes, muito no Brasil, né? É um dos grandes expoentes, assim, não tão underground, né? O Cobra, que já é um grafite mais super pro, e você tem em São Paulo, Rio de Janeiro, muito grafite,
Nós aqui na nossa cidade temos poucos expoentes de grafite, temos, mas não tão quanto São Paulo e etc. Por quê? Porque o grafite ele ficou atrelado à cultura hip hop. E você tem a música, tem a dança, e no mesmo espaço eles iam grafitar e fazer os grafites específicos relacionados com a dança. Especially in São Paulo, where groups tend to have a more international style. Os grupos eles têm essa inclinação de ter um estilo mais internacional, talvez por influência, sim, da música americana, né? E aí eles são influenciados by old school hip hop, exatamente pela velha escola do hip hop, e o gangster rap. Show. Então tem um estilo, né? Esse estilo internacional, ele passeia pelo Brasil, especificamente o hip hop old school, da velha escola do hip hop, e também o gangster rap. Brazilian rap has served, e aqui eu chamo a atenção de vocês, eu vou colocar em vermelho, do present perfect. Né? O present perfect, nós já falamos várias vezes que quando nós temos notícia, é o tempo verbal queridinho, né, das notícias. O has served, ele vai fazer uma conexão entre uma situação que aconteceu no passado e uma no presente, então é uma ponte. A situação no passado, ela exerce influência no presente. Não existe uma quebra nesses dois contextos. O contexto do passado, ele tem uma entrada no presente, e esse presente, ele exerce uma influência na vida das pessoas. Quando a gente vem aí, Brazilian rap has served as a reflection of political, social and racial, especificamente ele, já vem no passado exercendo uma influência e servindo de reflexo para as pessoas no âmbito político, social e nos problemas raciais. Então, o rap brasileiro, ele faz parte, né, de um aporte cultural, underground, de subcultura, mas que ele fala sobre problemas essenciais da cultura brasileira, que é exatamente os nossos problemas sociais, os nossos problemas políticos e os nossos problemas raciais. Então, já diferencia mais do americano, né? Plaguing the Disenfranchised Youth in the Suburbs of São Paulo and Rio de Janeiro. Então, é uma música que realmente ela reflete, né, o subúrbio de São Paulo e do Rio de Janeiro. The lyrical content, então, o conteúdo das letras, band names and song names used by Brazilian hip-hop artists often connote the social political issues surrounding their communities. Você pode, né, colocar a nossa velha e boa setinha para poder entender um pouquinho, porque issues, ele vem aqui e issues vem aqui também, né? Então, a gente tem uma conexão com problemas, situações, né? Problemas que assolam essa região. Então, eu vou puxar aqui só para vocês fazerem o mesmo aí no livro de vocês. Issues. São problemas. Certo? A gente contextualiza aqui com problemas, certo? Então, a música ela vai ter uma conotação de mostrar esse lado sociopolítico, né? Que está aí exatamente cercando as comunidades, né? Então, está cercando as minorias. Quando o Enem colocou essa questão, ainda estávamos aí no modelo antigo, modelo ainda não Bolsonaro, né? A gente tinha uma prova mais livre, que estava falando, sim, das minorias, estava falando de guerra, de afrodescendentes, a gente vinha de Langston Hughes, a gente vinha de temas conectados à sociedade, com fatores sociais, e tinha uma prova menos politizado, uma prova que já falava um pouco e agregava mais essas minorias. Quando a gente vem para o enunciado, né, sendo a música uma das formas de manifestação cultural de um país, o rap brasileiro, a partir das informações do texto, tem sido caracterizado. O comando operatório aqui, ele está exatamente em cima do caracterizado. Ele quer aqui, com esse comando, que você chamar a sua atenção para uma caracterização específica, né, desse texto. Esse texto está caracterizando, ele está caracterizando o rap brasileiro. Ele colocou lá o rap americano, para a gente entender um pouco, né, essa influência, né, que ele exerceu no nosso, mas ele quer uma caracterização. Então, essa caracterização tem sido pela influência internacional, como um instrumento de reflexão, pela irreverência dos cantores. Ele já se preocupou em você ter ativado esse conhecimento enciclopédico e fazer uma relação, né, fora texto, fora contexto, né? Poxa, eles são cantores irreverentes, então eu vou
colocar uma das alternativas, um dos distratores, para poder confundir um pouco o candidato. Como um gênero musical, especificamente, nu e cru, pela criatividade dos primeiros adeptos. Então, você vai perceber que no rap brasileiro, a música ela serve sim para as pessoas terem uma reflexão crítica, né? Para adotarem uma reflexão crítica diante de algum processo ou alguma situação do jovem. Então, a resposta correta é a letrinha B. Certo? Ela é a minha resposta correta. É caracterizado como um instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia. Alright? Agora eu venho com